Então, boa tarde, pessoal. Estamos com mais uma aula de língua portuguesa, sexto ano, 22/3/2021. Daremos início hoje ao capítulo 2 do nosso livro didático. Estudaremos o gênero verbete, palavra que explica palavra. Estudaremos as páginas 48, 49, 50 e 51. Antes de sabermos o que é um verbete, precisamos saber o que é um dicionário. Um dicionário é um livro de referência que reúne em ordem alfabética verbetes com significados ou traduções de uma palavra. Então, acho que todos vocês já tiveram um dicionário em mãos. Então, o dicionário ele é um livro de referência, a qual procuramos para saber o significado de uma palavra, a escrita correta, quando temos dúvidas sobre essa palavra, a escrita da palavra. E o dicionário ele é organizado em ordem alfabética, de acordo com o alfabeto. E os verbetes são organizados com os significados ou traduções de uma palavra. Existe também o dicionário em língua portuguesa, língua espanhola, língua inglesa. E lá no dicionário, os verbetes são organizados com seus significados ou traduções. Não podemos esquecer que existe o dicionário impresso, aquele livro no qual nós podemos folhear, podemos passar a folha. Isso é o dicionário impresso. Temos um exemplo de dicionário impresso, o dicionário Aurélio. Mas também hoje, como as coisas estão melhorando cada vez mais de acordo com a tecnologia, nós também temos o dicionário eletrônico, que é o dicionário online, no qual precisamos de internet. A gente vai no Google, procura o dicionário Aurélio, e lá aparece o espaço para colocarmos a palavra a qual queremos procurar o significado ou a escrita correta. Então, temos o dicionário impresso e o dicionário eletrônico, que é chamado online. Também não existe somente o dicionário online Aurélio, existem diferentes dicionários, tanto impresso como online. E o que é o verbete? O verbete ele é um texto informativo que tem como objetivo definir e explicar os significados de uma palavra, sigla, símbolo ou abreviatura. Então, o verbete é um gênero textual que ele tem como objetivo informar, definir e explicar o significado de uma palavra, de uma sigla, de um símbolo ou abreviatura. Quando você não sabe o significado de uma palavra, você vai buscar no dicionário. Lá no dicionário, ele vai definir o que significa aquela palavra, vai explicar, vai dar o significado da palavra, seja uma sigla, símbolo ou abreviatura. Não podemos esquecer também que o verbete, o gênero verbete, ele tem alguns elementos importantes para compor este gênero. Existe a entrada ou cabeça do verbete. A entrada ou a cabeça do verbete é a palavra que fica em destaque no alto do verbete. Às vezes aparece em negrito, em cor ou fonte diferente. Então, o que podemos identificar no verbete? A entrada. A entrada é a palavra. Às vezes, essa palavra ela vem escrita também separada, em separação silábica. Mas às vezes tem a entrada, a palavra normal, e depois tem a separação silábica. Isso é chamada a entrada do verbete ou cabeça do verbete. É a primeira parte, a primeira coisa que aparece no verbete. Temos também as rubricas. Essas rubricas também podem chamar de abreviações. Elas vão indicar classe gramatical, vão dizer se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um verbo, é uma conjunção, uma preposição. Também vai dizer a área do conhecimento, ao qual pertence aquela palavra, se é da biologia, se é da língua portuguesa, se é da medicina,
ou tipo de linguagem. Também usamos também as rubricas ou as abreviações para indicar o tipo de linguagem, se é informal, formal. O verbete também temos os significados. Os significados é chamado de acepções, que são aqueles números que tem o significado da palavra. Por uma palavra pode ter mais de um significado. Aquilo ali são chamados de acepções, aqueles números. Às vezes pode ter 4 significados, são numerados pelos números 1, 2, 3 e 4, ou até mais, de acordo com o uso da palavra. Então, ela tem as acepções da palavra, que são os significados da palavra. A etimologia também, a origem da palavra, de onde ela veio, se foi do grego, se foi do latim. Também no verbete, identificamos a divisão silábica. Então, como eu já falei, tem a entrada e depois da entrada tem a divisão silábica da palavra. Também temos informação complementar, algumas informações sobre a palavra, algumas transformações ao longo do tempo, isso são informações complementares. E também temos exemplos de acordo com a palavra usada nas frases. Então, isso é o verbete. Todo esse conjunto forma o verbete. A entrada, a rubrica, os significados, a etimologia, divisão silábica, informação complementar e exemplos. O verbete não é só a palavra, é todo o conjunto. É a palavra com seus significados, com as suas rubricas, com a etimologia, com a divisão silábica e com os exemplos. Isso forma o verbete, o gênero verbete. Então, veremos agora um exemplo de verbete. O verbete da palavra jardineira. Jardineira é um substantivo feminino. Então, aqui onde tem esse SF, S.F, é substantivo feminino, é uma abreviação, né, rubrica. Aqui está indicando a classe da palavra, que é um substantivo feminino. Esse SF significa substantivo feminino. A palavra jardineira é a parte do dicionário, estão separados por pontos. Jardineira. Aqui no caso aqui desse exemplo, jardineira já veio com a entrada também com a divisão silábica. Jardineira. Já está separado através dos pontinhos. Também nós temos os números da acepção, que são os significados da palavra, diferentes significados da palavra. Jardineiro, número 1, mulher que cuida de jardim. Número 2, recipiente alongado usado para o cultivo de plantas ornamentais ou flores. 3, ônibus aberto com bancos paralelos. 4, prato composto de diversos legumes picados, acompanhados de carne, geralmente acompanhados de carne. 5, modelo de roupa com petilho costurado à cintura em alças. Então, podemos notar aqui que o verbete jardineira, que é um verbete de dicionário, você tem as abreviações. Nós temos SF, que é substantivo feminino. Nós temos também, geralmente, que bem no início, bem no final aí do significado 4. Então, por que acontece essas abreviações no dicionário? É para economizar espaço. Por isso que faz as abreviações, para economizar espaço no dicionário. Aí, geralmente são colocadas as abreviações, para não colocar a palavra toda. Aí lá também no significado 3 tem um B. Ônibus aberto com bancos paralelos. Esse B está indicando que a palavra é usada no Brasil. Porque jardineiro também pode significar ônibus aberto com bancos paralelos. Então, essa palavra é usada no Brasil também com esse significado. Lá no 4, prato composto de diversos legumes picados. Aí tem o GER, geralmente acompanhado de carne, que é uma abreviação da palavra geralmente. Para não colocar a palavra toda,
Geralmente eles fazem uma abreviação para economizar espaço no dicionário. Então, todo esse verbete jardineiro, com seu significado, que são acepções, com a classe da palavra, com a separação silábica e suas rubricas ou abreviações, vai formar o verbete, que é o conjunto de acepções de uma palavra. Então, assim, o verbete não é só a palavra, o verbete é todo o conjunto, com as acepções e seus, no caso, os seus significados. As acepções são separadas por números. Então, uma palavra pode ter mais de uma acepção. Como vimos aqui, a palavra jardineiro tem 5 acepções, 5 significados. E esse significado, essas acepções, são separadas por números. Então, resumindo, o verbete é um gênero textual que pode ser encontrado em dicionários ou em enciclopédias. O dicionário, geralmente a palavra vai ser mais sucinta, vai ser mais breve o verbete, porque não tem muito espaço para explicar o verbete do dicionário. Já na enciclopédia é um texto mais complexo. Na enciclopédia a palavra vai falar da origem, do seu uso, onde ela se originou, em qual país, em qual lugar. Então dá mais informações na enciclopédia. O verbete é um texto impessoal, geralmente escrito em linguagem formal. Já que consultamos o dicionário, para conhecermos um verbete, então ele usa a linguagem formal. E também é um texto objetivo. A pessoa que vai fazer o verbete, ele não se envolve. É um texto objetivo, é um texto impessoal. O gênero verbete tem função informativa e é usado para consulta. No caso do verbete linguístico, que é o verbete do dicionário, o foco é a palavra, suas acepções, sentido de locuções, informações gramaticais, pronúncia, classe gramatical, gênero, se é singular, se é masculino ou feminino, formação de plural e etc. Também vai falar do uso social, se é formal, informal, regionalismo, etc. Em alguns casos, mudanças da palavra ao longo do tempo. Também o verbete pode dar essa informação. Os verbetes enciclopédia apresentam informações relativas à coisa, designada pela palavra descrição, contextualização histórica, relação com o campo de conhecimento, física, dança, culinária, etc., entre outros. Então, o verbete dicionário ele vai apresentar a palavra, as acepções, os sentidos, as informações gramaticais, o uso social. E já os verbetes enciclopédia, elas vão apresentar informações relativas à coisa, designada pela palavra. Vão descrever a palavra, vão fazer a contextualização histórica, ao longo da história, ao longo do tempo, como foi usada aquela palavra, quais foram as mudanças. Também no verbete enciclopédico vai falar da relação com o campo de conhecimento ao qual pertence a palavra, se é físico, dança, culinária, e entre outros. Então, no livro de vocês, você tem no capítulo 2, na página 48, verbete, palavra que explica palavra. Página 48, leitura 1. Então, na página 48, inicia o texto. Verbete, palavra que explica palavra. Enxergar é com X ou com CH? Geralmente temos dúvida. Então, quando a gente tem dúvida, procurando no dicionário, qual é a escrita correta. O que quer dizer imunológico? Que termo é sinônimo de gentil? E seu antônimo? Então, quando não sabemos esses termos, geralmente procuramos no dicionário, seja ele impresso ou online. Então, que termo é sinônimo de gentil? Então, gentil seria uma pessoa legal, educada. Então, legal e educado seria o sinônimo da palavra gentil. Antônimo é o contrário. São perguntas que geralmente respondemos usando um dicionário. Esse tipo de livro apresenta uma lista total ou parcial das palavras da língua e uma série de informações sobre elas. Leia o verbete a seguir, observe sua forma, o seu conteúdo. Nos comentários ao lado do texto você encontra o sentido das abreviações e dos símbolos usados no verbete. Na leitura 1, você tem o verbete cara. Então, você tem a entrada,
tá em negrita a palavra cara. Depois você tem a separação silábica. Você tem a sílaba K, pontinho, Ra, cara. Depois você tem o SF. Esse SF significa substantivo feminino. Depois do SF, você tem a primeira acepção. O primeiro significado da palavra cara. Parte anterior da cabeça, composta pela testa. Olhos, nariz, boca, queixo e bochechas. Face, rosto. 2. Expressão facial, fisionomia, semblante. Cara risonha. Então, no 2, a palavra cara pode significar expressão facial, fisionomia, semblante. Aí tem um exemplo entre os sinais menor e maior, que é cara risonha. Esse C com pontinho é cara, aí depois tem a palavra risonha. 3. Aparência, aspecto. Exemplo, esse bolo está com a cara ótima. Geralmente falamos isso quando achamos que o bolo está bom, né? Então, a palavra cara não significa apenas a parte da cabeça, que é composta pela testa, olhos, boca, nariz, queixo e bochecha. Mas também pode indicar uma expressão facial, pode também indicar aparência ou aspecto. 4. Lado da moeda que tem uma efígie. Então, se você pegar uma moeda, não sei se vocês sabem, mas a moeda tem a cara e a coroa. Então, a palavra cara também se refere ao lado da moeda que tem uma efígie, que tem uma imagem, né, que é a efígie. Aí, depois da palavra efígie, você tem uma mãozinha. Essa mãozinha está indicando, se você clicar, se fosse um dicionário online, você clicar em cima dessa mãozinha, você vai levar a outros, é como se fosse um link, vai levar a outras possibilidades de uso da palavra cara. Então, a palavra cara, quando ela é um substantivo feminino, ela tem 4 significados, 4 acepções. Mas também a palavra cara pode ser usada como substantivo masculino, não somente como feminino, mas também como substantivo masculino. Você tem o SM, que é usado na linguagem informal. Quando vai indicar a palavra o cara, é o indivíduo, pessoa qualquer. Aquele cara está te chamando. Então, ele está indicando. Então, o 5, a acepção 5 é quando a palavra cara é substantivo masculino. Aí foi usado um exemplo entre o sinal de menor e maior. Aquele cara está te chamando. Quando se refere ao indivíduo, uma pessoa qualquer. Também vai falar aqui da gramática de uso. Que quando você tem um aumentativo irregular da palavra cara, tem caraça, carão. Também ele vai dar aqui algumas informações, algumas expressões usadas com a palavra cara. Aí você tem CAC, C.AC, de frente, um para o outro. Com a cara de frente. Aí significa um para o outro. Frente a frente, face a face. Sentar-se cara a cara. Cara de tacho, linguagem formal, expressão encabulada ou confusa diante de um fato inesperado. E o desagradável. Levou um fora e ficou com a cara de tacho. Então, quando você empregar a expressão cara de tacho, significa que você ficou encabulado, ficou confuso, ficou diante de uma situação desagradável. Amarrar ou fechar a cara, demonstrar desagrado ou irritação. Não gostou do que ouviu e fechou a cara. Quando você não gosta, você fecha a cara. Com a cara e a coragem, a linguagem usada no Brasil, a linguagem formal, a linguagem regionalista. Sem nada possuir, sem recurso. Com a cara e a coragem quer dizer que você não tem recurso. Partiu em peregrinação com a cara e a coragem. Você não tinha nenhum recurso, você foi somente com a cara e a coragem. Sem medo, com ousadia. Vamos enfrentá-los com a cara e a coragem. Quando você não tem medo, você só vai enfrentar com a cara e a coragem. Das caras é uma linguagem também usada na linguagem formal. Comparecer a um lugar, compromisso, evento e etc. Por aqui, ele nunca deu as caras. O que quer dizer isso? Por aqui, ele nunca compareceu ao compromisso ou a um evento.
Por aqui ele nunca deu as caras. Exemplo, né? Dar de cara com, é linguagem formal, que é encontrar inesperadamente ou repetidamente. Alguém ou algo, por exemplo, dei de cara com fulano. É uma expressão usada com a palavra cara. De cara, linguagem formal, logo no início de saída, tomamos um gol logo de cara. Encher a cara, o que é encher a cara? Beber muito, embriagar-se. Está na cara, ser evidente, óbvio. Está na cara que ele não vem. Livrar a cara de ir, declarar inocente, inocentar. Fez tudo para livrar a cara do amigo. Meter a cara em, linguagem formal, empenhar-se em. Meter a cara nos estudos. Quebrar a cara, não alcançar o objetivo. Frustrar-se. Ser a cara de, linguagem formal, ser muito parecido com o filho e a cara do pai. Então, na leitura 1, apresenta o verbete cara, as suas acepções, que é os seus significados. Apresenta a palavra cara como ela é substantivo feminino ou substantivo masculino, seu uso quando é feminino ou masculino, que é a classe gramatical, a palavra cara é um substantivo. Apresenta o uso da palavra cara na linguagem informal. Também apresenta algumas locuções, algumas expressões usadas com a palavra cara, que é muito usado na linguagem informal, usamos muito a palavra cara nessas expressões. Cara de tacho, amarrar a cara, fechar a cara, com a cara e a coragem, dar as caras, encher a cara, livrar a cara de ir, meter a cara, quebrar a cara, ser a cara de ir. Então usamos várias expressões com a palavra cara também. E como eu já falei, o dicionário ele coloca muitas abreviações, rubricas para economizar espaço no dicionário, porque se for colocar todas as palavras escritas com todas as letras, vai ter que ter muito espaço no dicionário. Então, na leitura 1, a gente observa isso, que foi usado muitas abreviações. Então, essas abreviações foram usadas para quê? Para economizar espaço no dicionário. E outra coisa, a cara, que é a palavra, a entrada do verbete vem em negrito, né? Para destacar. Negrito é quando está bem pretinho, mais pretinho do que a outra. E também os sentidos, as acepções são numeradas, são usados os números para você saber o significado das acepções. Também não podemos esquecer que a palavra cara é tanto usada no substantivo feminino como no substantivo masculino. No substantivo feminino você tem 4 acepções, no substantivo masculino você tem uma acepção, que é indivíduo, pessoa qualquer. Também nós temos as informações gramaticais, as referências, né? Quando ele vai significar substantivo feminino e quando ele vai significar substantivo masculino. Também a gente tem na entrada, depois da entrada, uma informação onde tem K, pontinho irá. Então isso aí é a separação silábica da palavra. O dicionário também serve não só para buscar o significado da palavra, mas também procurar saber se você não está sabendo separar corretamente a palavra, você vai lá no dicionário. Outra coisa que é usada no verbete, usamos os símbolos dos menor e maior, para ficar os exemplos ficam entre os sinais menor e maior. Por que os exemplos são dados no verbete? Para que você compreenda melhor o sentido e o uso da palavra. Então, é usado os exemplos.